Olá! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos. Devido a um problema técnico, estou atrasada por 30 minutos, mas eu tenho certeza que ainda assim a gente vai levar o nosso tempo que a gente leva da nossa live, que é um tempinho de 1 hora, tá? Muito obrigada por vocês aguardarem. Boa noite, boa noite. Ô, Rosana, você por aqui, eu também tô com saudade de você. Beijo, Jaqueline, beijo, Sabrina, beijo, Lara. Boa noite, boa noite. Tive problema técnico seríssimo aqui, tive que atualizar o sistema aí para poder a câmera funcionar aqui. Boa noite, Patrícia. Eu sei que o atraso ele é muito importante em relação à expectativa, né? Porque todo mundo se organiza, eu também me organizo. Todo mundo sabe que as minhas consultas são com hora marcada, é para cumprir o horário, porque sempre tem um horário na agenda para justamente um horário não entrar no horário do outro. Por isso eu não gosto de me atrasar, eu gosto sempre de cumprir com aquilo que eu coloco, tá? Peço muitas desculpas a vocês, tá bom? Eu não tive como testar antes, porque estava sempre funcionando bem, mas como esse negócio de tecnologia tá sempre atualizando, eles nunca avisam que vai ser atualizado, então por isso que eu acabei me atrasando por 30 minutos. Bom, hoje é dia 9 de maio de 2020, sábado. Nós estamos na 8ª semana de previsão, tá? Eu quero muito que vocês participem, que vocês façam perguntas, as dúvidas que vocês tiverem que envolvem a pandemia, o sistema de saúde, a economia, política. Quando eu abrir o quadro para poder fazer as perguntas, já pense o que vocês querem saber. Muito importante, são perguntas voltadas para o coletivo. Se você está inserida dentro de um grupo, então você faz uma pergunta envolvendo esse grupo, tá? É muito importante para vocês. Eu acho que a gente está até evoluindo para ter mais esclarecimento sobre cada coisinha, não é? Quero saber de vocês, como é que vocês passaram essa semana aí com o 8 de espadas e a carta da cobra? Vixe! Foi uma semana em que já começaram, assim, ficou muito mais evidente as divergências entre os governos, o governo federal, estadual, o governo federal, os governos estaduais e os municipais. Abrir, não abrir, continua, não continua, fecha mais, abre mais. Então, quanto que a gente fica no impasse, né? Porque, na verdade, quem está decidindo isso são políticos. E todos os políticos, a gente esquece que eles têm o cargo que eles ocupam é um mandato. Duram 4 anos. É por eleição. Então, eles estão recebendo um salário que a gente está pagando através dos nossos impostos. Então, eles têm que proteger a gente. Eles têm que ajudar a gente. Não é favor, é obrigação do trabalho deles, tá? Por isso que é obrigação a gente não defender, a gente tem mais é que cobrar. Cobrar é fazer o certo. Cobrar por políticas públicas, cobrar que todo mundo que é nomeado para trabalhar tem que trabalhar o certo. Cargo público tem que fazer de tudo pelo povo, pela população. E tem que abranger a todo mundo, gente. Todo mundo sabe que aqui nós temos uma pequena parcela que detém muita riqueza, uma grande parcela que é a média, e também temos uma grande parcela que é a parcela que colocam como que tem menos poder aquisitivo, menos instrução, menos acesso ao ensino, menos acesso à internet, menos acesso às notícias, e que são pessoas que serão tremendamente afetadas. Outro dia eu estava até conversando com meu parceiro que às vezes essas pessoas são tão pobres que elas naturalmente contam com a solidariedade de quem está perto, com quem eles moram. Eles sempre dividem tudo. E os mega empresários estão tão preocupados porque eles sabem do grande problema que eles acabam tendo, né, pela própria economia pessoal. Claro que eles empregam muitas famílias, eles empregam muitas pessoas, mas a gente tem que pensar
que todo mundo está envolvido nisso, todo mundo. Tem uma frase que estão dizendo que o isolamento social está atrapalhando a economia. Não, é a pandemia. É a pandemia que atrapalha a economia, é a pandemia que causa um caos na saúde, é a pandemia que é algo que a gente não está conseguindo controlar, que está causando todas as outras consequências. Isso é histórico, com todas as outras vezes que aconteceram no mundo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrar ser feito o certo e aquilo que for de melhor para todo mundo. Eu andei... bufa, Sandra. Oi, Carlinha. Foi tenso, né? Foi tenso, foi uma semana muito tensa mesmo, tá? Então, eu até fiz um texto sobre o 8 de espadas, sobre a cegueira, né? Os tipos de visão do 8 de espadas. A gente tem que tomar muito cuidado. E eu até lembrei que o 8 de espadas foi a carta que mais saiu nos jogos no mês passado, né? A dificuldade da visão que as pessoas estão tendo. Então, essa semana foi uma semana de 8 de espadas. Foi uma semana com muita dificuldade. Oi, Sônia, que bom que você está aqui. Richelle, Ana Cláudia, a Drica. Pois é, Sabrina, muitos estão empenhando em defender o indefensável. Mas é por isso que hoje eu fiz um exercício muito importante. Quem ainda não deu um pulinho no meu Instagram, nos meus stories, eu botei uma figurinha de uma pergunta para poder até saber qual é o teu interesse no meu trabalho, o que você procura no trabalho de uma cartomante. E eu gostei muito das respostas que foram passadas. É bom entender, eu pude compreender para quem eu estou falando. Então, para justamente eu não me contaminar, porque o 8 de espadas tem muito de contaminação, eu não me contaminar com aquilo que não me pertence. Então, quem não está conseguindo... aliás, uma frase que eu até coloquei, que eu fiz até uma divulgação na minha página, falando que eu estou aqui para poder ajudar a regar a sementinha do seu despertar. Quem não tem a sementinha do despertar, eu não rego. Então, eu vou continuar ajudando todo mundo que acessa esse canal a se esclarecer, a se orientar, a se informar e a saber pensar e a pesar os prós e os contras, tá bom? Eu sempre passei para vocês muitas vezes a minha opinião, o meu lado, o meu ponto de vista, mas eu sempre fui muito clara em relação à orientação das cartas. Essa semana, ontem, até tirei cartas para poder saber de algumas informações e elas foram muito realistas com uma pergunta que eu fiz, que não era a maneira como eu queria, mas elas estavam me orientando sobre aquilo que eu deveria pensar. Então é muito importante isso. É muito importante quando o oraculista, ele não se contamina, ele não contamina o oráculo com as visões, as interpretações e a maneira dele pensar. Eu sempre explico para vocês, toda a simbologia de um oráculo, ele se apresenta de uma forma cujo oraculista saiba interpretar. Então aquilo que ele não vivenciou, ele não vai saber enxergar direito, ele não vai saber interpretar. Por isso é importante, o oraculista profissional tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que observar muito, porque ele tem que estar sempre muito aberto para que eu leia para pessoas preconceituosas, eu leia para pessoas libertárias, eu leia para pessoas de todos os tipos de mentalidade, vários tipos de educação, formação, intelecto e até mesmo forma de entendimento, que tem pessoas que entendem de uma forma e outras pessoas que entendem de outra. Então dá muito trabalho, mas é um trabalho que eu gosto muito. Por isso que o oraculista ele tem que ter a mente aberta. Se não tiver a mente aberta, ele não consegue atingir a todos. Pelo menos, eu quero atingir a todos. Mas a todos quem? A todos que têm a sementinha do despertar para que eu consiga regar. Então, a gente vai começar agora
A gente tem aqui, já se passaram 10 minutinhos, então deixa eu beber um copo d'água para hidratar a garganta. Agora vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos agora pedir as energias para que possam trazer a melhor mensagem para a tiragem das cartas, tá? Eu sempre falo assim, não é pra gente ouvir coisa boa, nem é pra gente ouvir coisa ruim, mas que a gente possa ouvir aquilo que for o melhor para sabermos nos orientar, para que possamos nos aconselhar e seguir por mais uma semana, tá? Essa semana é uma semana que a gente vai poder fazer aquela previsão sobre quanto tempo que vai durar. Lembra que eu falei que tinham que levar um tempinho para poder fazer de novo? A gente tinha previsto até junho, né? Nós já estamos em maio, a gente está vendo que o negócio vai se levar por um tempo mesmo. E vamos perguntar de novo até quando que vai durar, tá? Então vamos fazer aqui a oração, vamos nos conectar com a energia. Peço a infinita sabedoria do universo possa me conectar nesse momento e me proporcionar a melhor visão, o melhor aconselhamento, o melhor pensamento, para que eu possa conseguir enxergar, através dos símbolos das cartas, qual o melhor conselho, qual a melhor orientação para o Brasil, para essa próxima semana que se inicia, para que possa ajudar a todo mundo que está aqui, todo mundo que vai me ver, vai me ler, vai me ouvir, que sejam as melhores palavras que consigam nos orientar. Assim seja, essa se faça em nosso coração nesse momento. Então, vamos começar embaralhando aqui o tarô. Lembrando, gente, eu faço atendimento online com o tarô e o baralho cigano e a gente conversa online assim, ó. Mas só que é só eu e você, que aqui a gente tá público, né? Tem outras pessoas participando, mas conversamos assim, eu e você me vendo na câmera, você vendo as cartas, eu explicando tudo pra você. Eu faço consulta de 1 hora e consulta de 1h30. Eu aceito depósito bancário, eu aceito cartão de crédito, sem nenhum problema. Eu tenho a consulta de mini previsão, que é por escrito e que eu sou muito direta com você, tá? Para você poder se consultar, para você poder ler e reler, para você poder se consultar, onde você questiona as áreas específicas que você deseja. E é o que eu falo aqui, vou falar sempre. Eu trabalho com tarô e o baralho cigano. Tarô eu trabalho com 78 arcanos, os 22 maiores e 56 menores. Então, a gente vai tirar aqui uma cartinha. Se essa cartinha aqui sair um arcano maior, significa que a energia ela é muito ampla e ela se desencadeia em vários processos, em vários setores. Se for um arcano menor, já fala um pouco mais de cotidiano. Dos arcanos menores, nós temos o naipe de ouros, que fala sobre a matéria, fala processos concretos, fala de dinheiro, fala de trabalho, fala de esforço material. Naipe de espadas é um naipe até que eu sempre aviso para ter cautela, porque fala de dor, sofrimento, dificuldade de entendimento, de relacionamento. Fala do campo das ideias, do campo da mente, do raciocínio, da lei, da ordem e de você atacar e querer se defender. O naipe de copas fala do elemento água, fala dos sentimentos, fala de prazer, fala de cura, fala de intuição, fala de conexão e sensibilidade. Já o naipe de paus, o elemento fogo, ele fala de disputas, fala de vibração, fala de energia, fala de espiritualidade, fala da ação, do quanto é importante a gente ter fé, a gente acreditar,
ter criatividade e não ficar parado. Então nós vamos ver aqui então o conselho do tarô para essa próxima semana em relação à pandemia aqui no Brasil. Olha, vamos lá. Virando aqui a carta para vocês, nós continuamos com o naipe de espadas. E todo mundo sabe o que aconteceu essa semana com esse 8 de espadas e a berlinda que a gente ficou. Agora, o orientador dessa semana é o rei de espadas. Em tese, o rei de espadas é uma figura da corte, tá? Ele fala de uma personalidade e é o rei da guerra, o general da guerra. Porque ele precisa defender uma lei e uma ordem, mas é a dele ou é de todo um conjunto? O rei de espadas, ele é o ápice do reino das ideias, do elemento ar, quando a gente muitas vezes tem uma extrema vaidade sobre aquilo que a gente acredita, que a gente defende. Ele é um estrategista, então ele comanda, ele planeja, ele coordena, ele manipula, ele sabe manipular as pessoas. Ele sabe, o rei de espadas, ele consegue, como se fosse igual o Sherlock Holmes, né? Ele consegue ser bastante dedutivo, ele interpreta as pessoas a princípio, né? O grau de inteligência dele interpretar as pessoas de acordo com a fisionomia, de acordo com as ações, de acordo com a integridade. Então, ele sabe ler lábios à distância, ele sabe interpretar suas emoções de acordo com as suas feições. Um rei de espadas, eu nunca esqueci um dia que eu atendi uma cliente online e ela saiu, ela era uma mulher, ela saiu com o rei de espadas e ela estava lendo o livro Universo em Desencanto, o livro dos Racionais. Então, é uma carta de você exaurir todo tipo de possibilidade emocional, de você passar por cima disso e de você fazer aquilo que tem que ser feito. Ou de você usar isso a seu favor, através de uma ótima manipulação. E manipular ideias é você muitas vezes fazer o outro. Tem uma palavra que é muito utilizada, gaslighting, né? Que era muito comum, hoje ainda é muito comum, do homem querer fazer a mulher se passar de louca, porque ele faz a mulher acreditar que ela é louca. É a manipulação mental. Então a gente sabe que o rei de espadas são pessoas que têm um controle mental sobre o outro e sobre as situações para fazer os outros acreditarem naquilo que ele quiser acreditar. O rei de espadas, ele num aspecto, digamos, num aspecto negativo, é quando ele se sente extremamente ofendido pela ação de uma outra pessoa. Primeiro que uma pessoa, né, o rei de espadas, ele está armado, ele está com uma armadura. Então está disposto a lutar, está disposto pela guerra. Mas a espada, a gente sabe que a espada, a metáfora da espada, ela cortar dos dois lados, né, e ser o símbolo da justiça, porque tem dois lados e pode ferir qualquer um dos lados. Então fala de uma personalidade que pode defender uma verdade, ou querer defender uma lei, ou querer impor algum tipo de regra, e se tiver que passar por cima de alguém, ou passar por cima de alguma outra regra, vai passar. Então essa semana é uma semana para a gente tomar muito cuidado com manipulação mental. A gente já veio com 8 de espadas, em que a gente fica muito acuado, a gente se torna refém do que está diante da gente, se a gente cumpre ou não, e foi um 8 de espadas acompanhado da carta da serpente. Então, da gente tomar muito cuidado, né, com aquilo que é oferecido, com aquilo que nos empurra a querer tomar uma decisão e que a gente sabe que aquilo ali não vai ser legal. Então, o rei de espadas, ele faz um convite para a gente saber muito bem o que a gente está pensando, tomar muito cuidado com aquilo que é falado, para você prestar atenção se aquilo que a pessoa fala é a mesma coisa que a pessoa faz. E outra, aqui em casa, a gente fica interpretando quando alguém dá um depoimento, quando alguém está dando uma entrevista, se aquilo que a pessoa está falando
Para onde que os olhos estão olhando, se a cabeça está balançando para um lado, para o outro, e a gente percebe, a pessoa está mentindo, a pessoa está escondendo, a pessoa está inventando. Prestem atenção nisso. Na internet deve ter cursos bastante baratinhos ou até mesmo algum material gratuito de fazer leitura corporal, né, leitura de rosto, para você poder saber interpretar quando uma pessoa está mentindo. Eu sou observadora, né, e ainda mais eu que tenho um style em signo de ar, a gente sabe interpretar, a gente consegue identificar. Então a gente, por exemplo, eu gosto muito da palavra integridade. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que aquilo que ela pensa é exatamente aquilo que ela fala e é exatamente aquilo que ela faz. Ela não muda, não que ela não mude de opinião, mas ela é condizente sempre com aquilo que ela acredita, né? Ela pode até mudar a crença dela, mas as ações dela são condizentes com aquilo que ela fala e com aquilo que ela defende. Então prestem muita atenção. Aqui fala de uma personalidade que estará muito em evidência essa semana, que pode exigir determinadas coisas, que se tome atitudes e que se passa por cima do seu sentimento, da sua expectativa, ou até mesmo daquilo que você considera ser o certo e ser o melhor, tá? Quando a gente fala também, como é uma figura da corte, falar de nível, a gente tem o nível de pajem, que sobe de nível de cavaleiro, que vai para o nível da rainha e, enfim, chega ao nível do rei. Então, ele é o ápice, em um estágio do naipe de espadas das figuras da corte, ele é fogo com o ar. Então, com isso, a gente tem que entender que muitas pessoas, elas podem se sentir extremamente vaidosas com aquilo que elas acreditam ou com algum tipo de conhecimento que elas colocam, que elas detêm. E às vezes elas podem estar realmente certas, mas aí você não quer dar o braço a torcer. Tem que tomar muito cuidado, porque a princípio o rei de espadas bastante equilibrado, ele é uma pessoa assim que você não consegue fazê-lo se dobrar. E ele sabe te quebrar com as suas próprias palavras. Ele sabe se defender com a palavra, mas também com a atitude de uma guerra. Tá bom? Vamos ver qual é a carta que vai acompanhar o rei de espadas, qual é a carta do baralho cigano que vai complementar. Richelle, vai me mandar um vídeo depois. Oi, Daniele, seja bem-vinda. Renilson, Marília, Marcelo, Paula, Ana Cláudia, Intimidade, Rosineia, seja bem-vinda. Hoje não tem cartinha, geralmente tem sempre cartinha caindo do tarô, hoje não tem, né? Ai, beijinho, Léo, acabei de ver aqui que você compartilhou meu vídeo, obrigada. Vamos ver aqui a cartinha do baralho cigano. Aí vocês vão poder fazer as perguntas, tá? Lembrando, são perguntas que envolvem o coletivo, tá legal? Vamos ver aqui. E a carta do baralho cigano, que vai acompanhar a carta do Rei de Espadas, como conselho, como orientação para o Brasil, para a próxima semana em relação à pandemia, é a carta da criança. Ih, meu Deus, é o tirano. É o tirano infantil. O tirano infantil, o tirano imaturo. Tá, vamos lá. Vamos primeiro às qualidades positivas que a criança traz, tá? Criança fala de algo novo, de algo que está nascendo, de algo que está surgindo. A criança também fala de pureza, de nós lembrarmos, nos remetermos à época de nossa infância, em que a gente era puro, em que a gente só queria brincar, em que a gente só via alegria, em que a gente também expressava muito facilmente os nossos sentimentos. A gente não tinha filtro de mentira, sem filtro, né? Criança sem filtro. Então, quantas coisas boas que a gente tem com a carta da criança, em que nos remete até mesmo esperança, né? De vida, né? Quando a gente recebe a notícia de um novo ser vai nascer na família,
É uma promessa de esperança, de continuidade. Então aqui a gente vê uma promessa de esperança, de continuidade, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo. Tem algo novo surgindo para todos nós. E para a gente proteger as crianças, teve um fato essa semana, foi no final da semana, em que foi uma frase marcante que foi deixada, né? Cuide das nossas crianças de hoje. Cuidem mesmo, porque elas são o futuro. Se nós deixarmos crianças alienadas, crianças preguiçosas, crianças que não se importam com o outro, esse vai ser o futuro. São crianças que não vão, quando se tornarem adultas, não vão ser bons adultos e não vão saber cuidar. A gente espera, quando velho, de nossos filhos cuidarem da gente, você já sabe que não é para esperar isso, não. Ainda mais a gente sabe que nossos pais hoje, do jeito que eles se aposentaram, a gente não vai se aposentar no futuro da mesma maneira. A gente não vai ter nem a mesma renda. Então a gente tem que pensar nisso. Pense nesse futuro. E nessa semana a gente vai ter essa ideia, né, da gente poder pensar muito em nosso futuro. Pensar o que a gente quer deixar de legado, o que a gente quer deixar de herança. Lembrando que a carta para o mês de maio é um 10 de ouros e vem o questionamento sobre qual será a sua herança. O que é que você quer construir na sua vida? O que você quer construir para deixar para sua família, para deixar para o mundo, tá? Então vamos pensar nisso. Agora, quando a gente tem que unir um rei de espadas com uma criança... já vem a ideia do tirano. O tirano infantil, o tirano que quer criar aquela ordem e pronto, acabou. E não aceita que ninguém venha contradizer. Né? A criança que faz a birra, que cai, que se joga no chão, faz escândalo e que às vezes faz coisa de maldade, que a gente já vê maldade em algumas crianças assim logo cedo, para poder manipular e que a gente fica com muito receio, né? Com quem a gente está lidando. A gente sabe que é uma criança que ainda não criou um critério de raciocínio, ainda está sendo construída uma personalidade, ainda está sendo construída o caráter dela, né? Mas daqui a gente está falando de adulto. É um rei de espadas. Um rei de espadas como adulto. Pode ser até mesmo que essa próxima semana vai ficar em evidência uma criança vinculada a esse rei de espadas. Esse rei de espadas utilizando uma criança como desculpa, como justificativa, mas pode ser também decisões que afetam muito as crianças. A gente sabe, isso aí a gente sempre sabe, né, Sabrina? A decisão de voltar às escolas a funcionarem, a receberem as crianças presencialmente. Sabe que isso estava balançando, né, para poder ser liberado. Eu sei, por exemplo, tem cidades, todo o país, né, o Brasil ele é um país continental, tem cidades que realmente não tem contaminação do coronavírus, tem cidades que a contaminação é extremamente baixa. Então, se o prefeito ele tiver uma boa ação, fica ali, erradica o vírus não entra, e com isso ele tem as decisões lá de barreira. Tem cidades que estão aumentando, ainda mais as capitais, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente sabe que assim, decisão para ser tomada em grandes estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, e em cidades, a gente tem que entender que cada uma vai precisar falar muito bem com o seu governador para poder ver o que tem que fazer de acordo com os seus índices, tá? Porque quanto mais cedo tiverem políticas e puder fazer uma estrutura para evitar a proliferação e o aumento de casos do Covid e proporcionar tratamento a todos, principalmente aqueles que ficam em estado grave, mais rápido consegue voltar. Mas nunca, eu já repito, sempre repetir, não tem como voltar à vida normal, mas sim a uma nova vida para poder termos uma rotina e estarmos abertos às mudanças. Agora, não tem como voltar a fazer aquilo que era antes.
Então aqui a gente tem novamente um dilema e que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Vou abrir aqui para perguntas, vocês podem fazer perguntas agora, perguntas diversas, envolve o coletivo, tá? Lembrando, envolve o coletivo. Eu tava aqui na minha cabeça, vamos ver se alguém consegue, olha eu fazendo aquilo que eu não devo, coçar os olhos. Eu quero que alguém faça uma pergunta que envolve economia, uma pergunta que envolve o sistema de saúde e uma pergunta que envolve política, tá? Vamos ver o que... Vamos lá. Ana Cláudia. Na China e na Alemanha, algumas escolas já voltaram, mas não em todas as séries. Na Alemanha também? Na Alemanha até o número de pessoas... Vamos lá. Mas estão tão nervosas e assustadas que os professores estão questionando se foi bom o retorno porque não estão rendendo. Olha, é interessante isso, Ana Cláudia, porque eu não sei como é que foi o retorno às aulas das crianças no pós-guerra. Eu não sei como é que foi. Eu assisti a série The Crown na Netflix, olha eu fazendo digo para Netflix e para essa série, que tem a parte das crianças, até numa cidade depois que aconteceu um determinado acidente, numa mina de carvão, uma coisa assim, foi detritos. Igual foi em Brumadinho, lá na Inglaterra também aconteceu. Ainda ficou por um bom tempo sem aula. Então é bem complicado como é que vai fazer. Como é que as crianças... Porque tem gente que fala, mas a criança tá tudo bem, mas... e todo mundo que trabalha, a equipe que trabalha, né, no colégio, porque não são só as crianças, tem os professores, tem os outros funcionários dos colégios... E todos os colégios têm atividade física, né? Então também tem professor de educação física. Como é que seria isso? E tem os profissionais que trabalham com van, que fazem transporte escolar. Como é que seria tudo isso? Que tem que ser regulamentado, tem que ser organizado. Vamos lá. Richelle, com a cloroquina em terra, vai surgir algum novo tratamento? Olha, Richelle, já tem novos tratamentos. Já tem novos tratamentos. Inclusive, tem um coquetel que o pessoal tá usando. Eu até já meio que briguei, que não é para poder ficar divulgando. O pessoal ficar vendo os vídeos no YouTube, dizendo que já tem a cura, para o pessoal não ficar desesperado dentro de casa. Não existe cura, existe tratamentos e existe o organismo de cada um. Tem um determinado coquetel que os médicos estão receitando, que envolve... antiviral, envolve até antibiótico, mas ainda assim, tá acontecendo tratamentos sim. A Fiocruz, ela tá fazendo tratamento com plaquetas e não é só a Fiocruz que tá fazendo isso não, tá? Vários outros lugares do mundo também estão correndo atrás disso. Hoje, Sabrina Thompson, é hoje que podemos perguntar de novo se durará mais longo tempo essa pandemia aqui do Brasil? É hoje que a gente vai poder perguntar. Tá? Então eu já vou até perguntar aqui por mais quanto tempo, né, essa pandemia ela vai durar aqui no Brasil. A gente colocou até junho, né? Que vai reforçar até junho. Bom, eu tirei aqui um pajem de copas. E eu tirei aqui a carta do coração. Essa carta do coração desse baralho dá um mês de agosto. Eu acredito que dá o mês de agosto, porque associa ao signo de Leão, tá? Mas eu tirei um pajem de copas. A gente já colocado até junho, né? Quando até o final de junho começa o signo de Câncer. Então eu ainda tô colocando mais ou menos esse período de Câncer, junho, julho, tá? Tiveram as lives que até questionaram sobre a quantidade de mortes, se ia aumentar. Eu disse que ia aumentar, que estava só começando. Eu não sei se digamos, se é saudável pra gente perguntar se aumentará a quantidade de mortes. Eu acho que a gente tem que fazer outros tipos de perguntas para a gente poder entender melhor o contexto. Até mesmo porque essa semana eu fiz essa pergunta, eu particularmente com o tarô, e vem dizendo que tem certas coisas que não vão mudar,
é necessário acontecer, porque tem algo maior aí acontecendo, tá? Se eu perguntar de novo, as cartas vão trollar, vão enganar a gente. Vamos lá, Luciana Nunes. O ministro da Saúde está começando a trabalhar de uma forma parecida do Mandetta, com muito cuidado ao se expressar. Sua intenção, quando assumiu, era fazer um trabalho alinhado com os outros ministérios. Eu tirei, na semana em que o Mandetta saiu, uma semana antes do Mandetta sair, eu tirei a carta que saiu a Torre do Tarô com a montanha. Ele não saiu, mas na semana que ele saiu, veio o Cavaleiro de Espadas com buquê. Aí já veio a associação desse ministro, e que a gente colocou até que esse ministro ele ia ficar por pouco tempo. Cavaleiro é passageiro, ainda mais um Cavaleiro de Espadas. Ele é bem passageiro, ele está atrelado ao signo de Gêmeos. Então é bem passageiro, é bem capaz dele ficar até o período do signo de Gêmeos. Gêmeos entra dia 20 de maio agora e vai até o dia... vai até junho, mais ou menos. Aqui é que eu não anotei até que dia que vai. Mas vai até o dia 20, 21 de junho, tá? Agora, se ele será fazer um trabalho alinhado com os outros ministérios, eu acho que a gente tem que entender. Tá para sair um vídeo aí da reunião ministerial para a gente poder saber qual é o lance. Porque a princípio, Luciana, a gente já vê, já é muito claro, é muito evidente. O presidente, ele simbolicamente, olha o gesto dele. Ele pegou os representantes da indústria, pegou uns empresários, foi a pé até o STF para poder fazer a reunião e pedir a reabertura do comércio. E a gente sabe que não é isso que o ministro da Saúde dele está fazendo. Não é isso que ele está pedindo. Então é algo que a gente tem que entender. Todos vocês, eu não acredito que vocês tenham sido autônomos por toda uma vida. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, foi funcionário de alguém. É muito chato, é muito ruim quando você está empenhado em você fazer um trabalho numa determinada linha, vem teu chefe e ele diz para você fazer outra coisa. Se você sabe que essa outra coisa está dando errado, vai dar errado, o que acontece? Você sabe que se você fizer e der errado, o chefe te culpa e te manda embora. Se você não obedecer a ordem dele, você fizer aquilo que você considera ser o certo e dá certo, você sabe o que acontece com o teu chefe, né? Ele ganha os louros, ele diz que a ideia foi dele, e na reunião com todos os outros chefes, você não é nem lembrado, você não ganha promoção nem nada disso. Então, gente, a gente sabe com quem a gente está lidando. Então, é um tanto óbvio, porque o que a gente ficou com medo logo no início é que ele se alinhasse com o discurso do presidente e realmente reabrindo e as coisas fossem piorando. Como os números estão aumentando, o discurso do ministro da Saúde é de que não tem como afrouxar, mas que em determinados lugares tem como estudar a possibilidade de abrir, né? Cidades em que realmente o negócio da contaminação é muito pequena, mas cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo é bem complicado. Luciana, você está perguntando se o Bolsonaro vai continuar no negacionismo. É óbvio, sempre esteve. Ele é um ariano, tá? Ele é um ariano que ele não tem como... É muito orgulho, carrega muito orgulho, não volta atrás, é muito difícil falar, tornar público que se arrepende de algo que seja a decisão dele. Né? É muito difícil, ele não negou até agora, sempre falou desde o início que era uma gripe, que era histeria, que era nada. Então, para quem diz que não é nada, aí no final de janeiro assinou uma lei federal, né, para instituir o estado de, acho que na época acho que é estado de calamidade pública, já dando uma abertura para todos os ministérios, o Ministério da Saúde e os estados poderem ver o que vai acontecer. Olha, final de janeiro, tá? Foi publicado dia 2 de fevereiro, uma coisa assim.
Mas ele, em fevereiro, viajou para os Estados Unidos e disse que não era nada, era tudo fantasia. E até hoje está dizendo que é isso. Então, chegamos aos 10 mil mortos. Ele vai continuar no negacionismo, não tem como. Vamos lá aqui. Peraí. É possível... Tá, peraí, vamos lá. Ana Cláudia. É possível economia? Em relação à economia, será que vamos conseguir fazer com que os políticos reduzam o salário para ajudar na área da saúde e economia? Não, porque é histórico. Desde o Brasil colônia, é histórico. Não vai fazer. A população quer reduzir o salário? Não, você como trabalhador não. É claro que eles são pessoas privilegiadas porque eles recebem um salário acima da média, bem acima da média. Nem juiz abre mão. Os fóruns estão fechados, eles recebem auxílio moradia, porque muitos dos juízes eles têm casa numa determinada cidade e trabalham na capital, né, onde ficam, e recebem auxílio moradia. Todos eles estão trabalhando de casa e estão ganhando auxílio moradia. Auxílio moradia, auxílio paletó, juiz não abre mão. Você acha que o vereador abre mão? Deputado federal, senador, governador, prefeito, presidente? Nada. Vai todo mundo continuar ganhando o dinheirinho deles, fazendo a poupança deles, fazendo os investimentos deles, tendo acesso a plano de saúde, tendo acesso à prioridade, que por eles serem... todos exercerem um cargo público, político, eles terão prioridade de atendimento. Então, não tem por que a gente ficar defendendo político, não. A gente tem que cobrar político. Eles são nossos funcionários. É nosso funcionário. Tem que obedecer a gente. Estão lá para representar a gente. Então, não adianta, eles não vão. Isso aí com certeza não. É possível... A Richelle... É possível os países cortarem ligações com o Brasil por causa do descaso que está acontecendo aqui? Olha, veio aqui a carta da âncora, tá? Não vejo cortar ligações não, tá? Mas a gente tem que pensar na questão da proximidade. Os países que são muito próximos de nós, questão de fronteiras, aqui eu vejo como se eles tivessem que fazer algum tipo de barreira nas fronteiras, algum tipo de fiscalização, avaliar qual é o motivo das pessoas atravessarem as fronteiras. Então isso vai acontecer com os países que são próximos. Os países que não fazem fronteira, eu não vejo fazerem esse tipo de limitação, tá? Ainda mais porque eles também estão fazendo limitação com eles mesmos, né? Mas é muito mais com o que tá tendo aqui. Eu não vejo cortarem ligação não, tá? A Ana Cláudia Brito. O que as cartas falam sobre o barulho que vem ocorrendo do nada em alguns locais? Estudiosos informam que é a diminuição dos gases. O barulho no céu? A diminuição dos emissão de gases, porque as cidades estão mais silenciosas. Por exemplo, aqui eu tô no distrito de Bambuí, em Maricá. Tem menos luz. Então aqui eu vejo muito mais estrelas, a gente consegue ver estrela cadente, então a gente vê muito mais. E já tem um tempinho já que o pessoal tá ouvindo esse barulho no céu. É mais científico mesmo, tá? Tendo que não é só a natureza, mas todo um conjunto para a nova era. Você já chegou a perguntar as cartas? Não, eu não perguntei. E eu tenho uma certa resistência em perguntar se é uma nova era que está chegando. Porque, astrologicamente falando, tem astrólogos que falam de grandes ciclos. E esses grandes ciclos acontecem quando há conjunções de planetas sociais e planetas transpessoais. Nós começamos um grande ciclo que aconteceu a conjunção em janeiro, a conjunção de Saturno e Plutão. Saturno é um planeta social e Plutão é um planeta transpessoal. Então, começamos um novo ciclo mundial. Vamos ter também a conjunção de Júpiter com Plutão
que é um outro ciclo, vai acontecer, ainda esse ano acontece, quando tiver a conjunção de Júpiter e Plutão. E ainda vamos ter a conjunção de Saturno e Júpiter, que é outro tipo de ciclo também. Então, naturalmente, tem esses ciclos mundiais que vão acontecer, que a própria astrologia explica. Mas eu tenho um pouco de resistência nesse papo de nova era de transição planetária. Eu não vou muito por esse lado, não, tá? Porque eu sou meio bem pé no chão daqui. E eu prefiro rezar para orixá, pedir proteção para orixá. Eu sei que cada um acredita numa banda, né, de seres, mas esse negócio de transição, de nova era. Se eu pegar pelo lado da astrologia, que fala dos grandes ciclos mundiais, você consegue compreender melhor. É porque eu ainda não fiz o trabalho sobre o ciclo, que eu ainda não estudei astrologia mundial. Mas assim que eu estudar, eu vou vir, porque tem gente que escreve muita besteira. Então eu vou vir para poder fazer o trabalho, para fazer um texto falando sobre o ciclo mundial que envolve a conjunção de Saturno e Plutão, tá? Que é mundial. Aí o astrólogo, que já tem experiência e conhecimento, ele fala desse ciclo no mapa do Brasil. No ponto onde pega ali no mapa do Brasil qual seria o significado desse ciclo no país. E, gente, o último grande ciclo que aconteceu do encontro entre Saturno e Plutão, eu dei consulta na semana passada com uma cliente que ela nasceu nesse último ciclo, que foi em Libra, e foi em 1982, 83. Então, gente, já se vai aí 30 e poucos anos. Ciclos de 30 e poucos anos. Então, coisas que vão acontecendo até o próximo encontro. Você vê, foi em Libra, então houve um ciclo de equilíbrio, de justiça, de relacionamentos, né? E agora em Capricórnio vai falar sobre sistemas de poder. Sistemas de poder. Então, não só sistemas de poder, mas fala de hierarquias. Então, como a gente constrói, como a gente se edifica, como a gente sobe um nível na nossa vida. Fala de muita coisa, porque é muita informação, tudo que envolve Plutão e Saturno, né? São dois caras que são muito semelhantes em um bocado de coisa e eles não medem esforços para conseguir aquilo que eles querem. Por isso que são ciclos importantíssimos. A Luciana, o Bolsonaro ele pode passar pelo processo de impeachment, se isso vai acontecer? Os exames também poderiam ser uma prova. Ele vai apresentar os exames. Esse vídeo apresentado está na íntegra. Olha, há 2 semanas atrás eu tirei as cartas sobre esse lance do Bolsonaro com o Moro. Saiu muita carta de espadas. O Moro, ele veio com 2 arcanos maiores. Isso tá no meu YouTube e tá no meu site. Ele veio com o julgamento e o mago, os 2 representados por Mercúrio. Bolsonaro veio com 6 de copas e um 7 de espadas, e depois o caminho deles, dos 2, só espadas. Tem muito disse-me-disse. O Moro ele teria realmente muitas provas, mas provas tudo que envolve muito palavra. Palavra, atitude, julgamento. Ainda tem muito mais coisa para poder aparecer. E eu continuo com o meu conselho, não defender o lado de ninguém. A gente tem o nosso próprio pensamento, então tem a culpa no cartório, porque não quer apresentar. É uma dedução, mas a gente não sabe qual é a verdade. Se não tiver a prova, será que está certo ou está errado induzir? Eu acho que isso vai de cada um. Tem aquilo que a gente acredita. Quem não gosta, dane-se. E quem gosta vai defender. Então, é bem difícil. Patrícia Bentes, pode surgir novos hospitais de campanha devido ao grande número de infectados? Veio aqui numa coisa na minha cabeça. Eu acho meio difícil, sabe por quê? Se está tendo escândalo com o valor de compra de equipamento, tem equipamento que veio errado, tem equipamento que não funciona. Eu acho que o que pode haver é uma corrida para poder resolver essa questão dos equipamentos. Mas deixa eu tirar uma carta aqui. Olha, 7 de ouros. Construir novos hospitais, não. Mas eles vão ter que reavaliar tudo o que eles compraram, o que eles já adquiriram. Ver se eles vão ter que ter algum tipo de a mais de gasto, porque foi feita até a lei
para poder liberar os gastos, né, as compras até tanto, não sei qual valor lá, sem licitação. Então vai dar uma parada, porque vai ter que fazer uma análise, vai ter que fazer uma revisão e não vão mais permitir fazer o tipo de compra que foi feito, hein? Tá? Vamos ver aqui. Sonhar não custa nada, né, Ana Cláudia? Vamos ver aqui. Peraí. Deixa eu ver pergunta. Então, Ana, falam tanto. Tem gente que acredita no Henrique Cristo e tá lá vivendo lá na comunidade com ele. Eu não sou muito de seguir esses tipos de correntes, não. Eu sou muito... você vê, né? Eu adoro mandala, eu adoro estudar os chakras, mas tem coisas as quais não é a minha sintonia, não é a minha praia. Tem gente que vive nessa praia, ótimo, maravilha, tá tudo bem pra ele. Pra mim não, pra mim eu sou muito... Eu tenho que ficar um pouco mais com o pé no chão, senão você fica muito... E o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas a elas verem o futuro é uma incógnita, o futuro ele é subjuntivo. Ai, gente, não, acho que não era essa palavra que eu queria colocar, porque não é concreto, né? O concreto é o hoje, é o agora. Se eu me proponho a ajudar a interpretar as cartas, a interpretar o futuro e ajudar a concretizar, a realizar, a entender, então eu não posso ficar muito lá no céu, lá em outra sintonia, lá em outra dimensão, não, porque não adianta ficar muito lá na fantasia. Isso é muito bom para relaxar, para meditar, para fazer você ficar numa outra vibração, que é importante você ter pensamentos bons, você ter pensamentos elevados, porque senão você pira. Mas quando a gente tem que falar de vida material, a gente tem que entender a vida material e entender que as coisas acontecem pelo nosso esforço, com a nossa ação, para a gente conseguir conquistar. Senão a gente fica esperando o tempo todo por justiça divina, e você vai sempre se sentir ou injustiçado, porque você não consegue isso, não consegue aquilo, e você não vai atrás. É que nem você ficar esperando ganhar na loteria e seu número nunca sair. Então, se você não correr atrás para você poder mudar sua atitude, mudar sua forma de pensar, como você tem que ganhar dinheiro, como você tem que fazer sucesso na vida, como você tem que se sentir bem, você vai ficar o quê? Jogando na loteria para ver se ganha? Você tem esperança para algo que é tão aleatório? Não tem como, gente. Tem que conquistar, tem que correr atrás. A vida é assim. Eu tenho um Saturno na casa 8 em Virgem. Eu já levei muita porrada quando eu ficava no mundo de fantasia. Não tem como. Tem que perder a ingenuidade. Pergunta boa, Luciana. Os militares influenciam diretamente nos recuos do presidente. Eles andam muito irritados. Isso pode fazer com que assumam o poder? Sei também que a queda de um presidente com até 1 ano e meio faz com que tenhamos novas eleições. Isso aí, realmente, quando eu estudei direito, eu não sei disso, não. Isso não seria interessante para eles. Para Mourão assumir, seria preciso esperar até o começo do ano que vem. O tarô pode dizer algo sobre isso? Tá. Vamos ver. Olha, sobre a influência dos militares, está vindo a carta do Lírio, tá? Olha só, aqui eu vejo eles como se eles fossem grandes conselheiros, tivessem um sentimento de família, de se sentir em família, né? Mas de promover paz, tá? Acho que devem pegar muitas vezes o Bolsonaro irritado e eles baixam a bola dele, procuram colocar uma calma nele, procuram fazer, não é bem assim, não entra em guerra com o negócio, eles procuram acalmar, tá? Nesse ponto aqui, os militares, eles procuram colocar panos quentes, trazer uma bandeira de paz, né? Tanto é que às vezes o Bolsonaro fala umas coisas e depois saem notas nas mídias deles acalmando, deles falarem, não é isso que ele quis dizer, coisa e tal, porque eles procuram realmente acalmar para não piorar a imagem. Mas a gente tá aí na expectativa de como isso tudo vai acontecer. Saludos, Vicky, seja bem-vinda!
Jaqueline da Silva Santos, existe a possibilidade de uma ação militar pelo poder. Eu, pessoalmente, eu não acredito, mas vamos ver aqui na carta do tarô. Tá vindo aqui uma rainha de paus. Olha, eu não acredito, não. Não acredito que tenha uma ação militar para poder ascender ao poder, não. Mas a rainha de paus, ela pede muita confiança. A confiança, na verdade, na justiça, de algo maior, daquilo que realmente supera todas as expectativas. Eu ainda considero que existe algum tipo de personagem muito importante nessa meiuca toda, novamente mulher, e que ela, em algum momento, ela vai roubar a cena, tá? E é alguém que, pelo visto, é alguém que procura colocar alguma linha bastante positiva para o negócio não degringolar. Pegar nesse período seria um abacaxi, com toda certeza mesmo. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta aqui por vocês sobre se o sistema de saúde essa semana, né, ou então pelas próximas 2 semanas, se o sistema de saúde vai conseguir funcionar, a gente vai conseguir ter um bom atendimento, né, conforme for aumentando a demanda. Tá vendo aqui a carta das nuvens. O sistema de saúde vai estar trazendo muito, vai passar por muitas dificuldades, muitas confusões, muito disse-me-disse, confusão de equipamento, confusão de quem fala isso, quem fala aquilo, muita gente inventando mentira, muita gente pegando uma verdade e querendo justificar aquela verdade com uma mentira. Vai passar por conflitos, vai ter um período de discussões. Então o sistema de saúde vai ficar sobrecarregado, né? Para mim, eu tô vendo aqui essa parte da nuvem aqui, a nuvem carregada, me chamando a atenção, entendeu? Então o sistema de saúde vai a questão do colapso, né? Vai entrar em colapso. Não queria ter essa notícia, mas a gente já sabe que quem está acompanhando sabe que é o que está acontecendo. Luciana, se a verdade virá à tona. Vamos ver então se a verdade virá à tona. Qual a verdade? A verdade sobre o quê, Luciana Nunes? Complete aí. A verdade sobre o quê? Se eu pegasse o tarô do Osho fala que é verdade. Qual é a verdade? Qual não sei o quê. A verdade é a verdade de verdade? É a verdade que está à tona? Alice, faz um favor pra mim. Fecha ali, por favor. É sério. A porta dali, por favor. Banheiro? Ai. Eu sei que a gente está próximo de encerrar, que já vamos completar 1 hora. Como a verdade. Veio um 2 de copas, tá? É a primeira vez que sai até aqui uma carta do naipe de copas, então a gente tem que falar sobre aquilo que a gente sente, né? O que traz, o que proporciona a verdadeira conexão com a gente. Então essa verdade, na verdade, é aquilo que conecta, é aquilo que nos acalma, aquilo que nos traz paz, aquilo que a gente se sente completo, né? Que preenche dentro de nós, que traz algum significado. Então é uma verdade com significado. E se é sobre o Moro e o presidente, com esse 2 de copas, gente, eu vou falar uma coisa, muitas vezes o pessoal, às vezes acontece, a gente fala, eles brigam na TV, mas depois podem fazer um churrasquinho, tomar um chopp, todo mundo tá tudo bem, gente. Política é político. Político é político. A gente sabe muito bem que desafeto político aqui no Brasil, um manda matar o outro. É o que acontece aqui no Brasil. Tá? Se existe a possibilidade da Regina Duarte deixar o ministério. Ixi. Carta do cão. Não, ela agora é um cão fiel. É um cão fiel a ele. Ela deixar o ministério, ela não deixa não, tá?
Bom, aqui no Instagram já tá dando o aviso que faltam agora, neste momento, 20 segundos para eu terminar a live. Vou encerrando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Eu vou escrever essa previsão, vai ficar no meu site e essa live vai ficar gravada e eu vou colocar no meu YouTube para que você possa consultar, pesquisar quando você quiser, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau!